bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe o seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @noiteinforks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? Imagina a seguinte situação. A pessoa que você ama vai embora, ela pede pra você seguir em frente, viver a sua vida e desaparece completamente. Até que de repente você começa a vê-la. Não exatamente na sua frente, mas é como se estivesse ali. Você escuta a voz, enxerga o rosto. E curiosamente, isso acontece sempre quando você está prestes a fazer alguma coisa extremamente perigosa. Será que o Edward realmente estava ali? Ou será que era algum poder sobrenatural? Ou será que tudo isso era apenas consequência do trauma que a Bella estava vivendo? Hoje, eu vou trazer um dos maiores questionamentos de Lua Nova. O Edward aparecendo pra Bella era real ou psicológico? Depois do aniversário da Bella, o acidente com o Jasper muda completamente a dinâmica da família Cullen. Edward chega à conclusão de que a simples existência dele coloca a Bella em risco. Então, ele faz aquilo que, na cabeça dele, era um ato de amor. Ele vai embora e leva toda a família junto. A despedida acontece na floresta. Edward diz que não ama mais a Bella, pede para que ela não o procure e desaparece. Só que existe um detalhe muito importante, que pouca gente leva em consideração. A Bella não sofre só por um término, o que só nesse contexto já é muito grande, né? Mas ela perde completamente o seu mundo. Ela perde o namorado, perde a melhor amiga, que é a Alice, perde Carlisle, Esme, perde a maioria dos vínculos fortes que ela tinha construído. Ela entra num estado de luto tão profundo que o livro literalmente pula meses inteiros. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, páginas em branco. E eu acho que essa talvez seja uma das representações mais fortes de depressão já colocadas numa obra voltada para o público jovem. Mas nem todo mundo está preparado para perceber isso. As, entre aspas, visões do Edward começam quando a Bella resolve fazer algo impulsivo. Ela compra 2 motos velhas e quando decide pilotá-las, o Edward aparece. Só que não exatamente como um fantasma. É como uma imagem. É quase transparente. E ele só diz a frase: "Não faz isso." A partir daí, a Bella percebe uma coisa. Sempre que ela coloca a sua vida em risco, Edward aparece. Ela começa inconscientemente a procurar esse sentimento. Não porque ela quer morrer, não conscientemente, mas porque quer sentir o Edward perto dela novamente. Esse detalhe muda completamente a interpretação da história. Eu confesso que a primeira vez que eu vi Crepúsculo, na verdade Lua Nova, né? Eu fiquei na dúvida. Na época, com outra cabeça, né, outro entendimento, eu fiquei na dúvida se o Edward aparecendo era real, tipo assim, era psicológico no caso, ou era uma parada sobrenatural, sabe? Ele tava se fazendo aparecer. Não sei, gente. Mas hoje, e
O que eu acredito e que, na verdade, a maioria do pessoal que eu converso sobre isso acredita também, é que a aparição do Edward era psicológica. E é a explicação mais aceita também. A Bella nunca vê o Edward de verdade. Ela cria uma projeção mental. E o nosso cérebro faz isso o tempo todo. Pessoas que passaram por um luto intenso relatam ouvir a voz de quem perdeu, algumas dizem sentir o perfume, e outras juram ter visto alguém entrando num cômodo. Eu posso falar isso com bastante propriedade. Segundo a psicologia, são experiências perceptivas relacionadas ao luto e não significam necessariamente uma doença. Podem acontecer como uma forma do cérebro tentar lidar com uma ausência muito grande. No caso da Bella, o Edward virou a consciência dela. Quando ela faz algo perigoso, ela imagina exatamente o que ele diria. Ou seja, na verdade, ela não estava ouvindo o Edward. Ela estava ouvindo a própria mente usando a voz dele. Tá, agora vamos supor aqui, e se fosse sobrenatural? Porque a gente tá falando de Crepúsculo, e eu adoro sobrenatural também. Um universo onde existem vampiros, lobisomens, poderes mentais e até pessoas que conseguem manipular a emoção. Então, será que a gente pode descartar uma explicação sobrenatural? Alguns fãs acreditam que sim, que pode ter algo a ver, porque existe uma teoria de que a ligação entre a Bella e o Edward era tão intensa que tinha uma conexão que permanecia com eles mesmos separados. Tipo aquela lenda do fio vermelho, sabe? Outros defendem que a Bella tinha uma sensibilidade diferente, o que é válido, porque se a gente lembrar, ela já tinha uma mente, entre aspas, blindada, né? Que era algo realmente raro. Talvez essa característica permitisse algum tipo de percepção em comum, não sei. O lance é que o próprio universo nunca confirma isso, tá? Nenhum personagem fala sobre esse fenômeno, nenhum vampiro demonstra reconhecer algo parecido. Então essa teoria acaba ficando mais no campo da imaginação dos fãs mesmo. Nisso tudo, tem um detalhe que não pode passar despercebido. Nessas aparições do Edward, ele nunca conversa com a Bella. Ele nunca responde perguntas, nunca diz algo inesperado, não revela uma informação que a Bella não saiba. Tudo que ele fala são frases que ele já diria. E são exatamente aquilo que a Bella acredita que o Edward diria. E isso é um detalhe enorme, né? Nessas visões, ele sempre diz pare, não, e se fosse realmente o Edward, talvez ele tentasse explicar alguma coisa, dissesse algo novo, demonstrasse estar consciente, mas não. Ele funciona quase como uma consciência externa, né? Uma versão idealizada do Edward. E isso fortalece ainda mais a interpretação psicológica. Agora a gente chegou na cena mais famosa, e a mais memorável também, em que a Bella pula do penhasco. Enquanto ela tá na água, ela volta a ver o Edward. Só que dessa vez, ela quase morre. Depois a gente descobre, né, que a Alice teve uma visão e o Edward acredita que a Bella morreu. E nisso, em nenhum momento, o Edward diz que sentiu a Bella, ou que teve uma conexão espiritual. Ele só acredita na visão da Alice. Então, se realmente existisse um vínculo sobrenatural ativo entre os dois, esse talvez fosse o momento ideal para mostrar isso. Mas isso não acontece, né? Então, mais um ponto para a teoria psicológica. Eu acho que é aí que está a grande genialidade de Lua Nova. As aparições do Edward não existem para criar um mistério sobrenatural. Elas existem para mostrar como a Bella estava emocionalmente destruída. De novo, né? Ela não fazia coisas perigosas porque queria morrer. Pelo menos não conscientemente, como eu já disse. Ela fazia porque aqueles poucos segundos eram a única forma de sentir que o Edward ainda estava na vida dela. E, cara, é extremamente triste e preocupante uma adolescente passar por isso. Hoje,
olhando pra história com mais maturidade, dá pra perceber bem-vindo que ao Lua Nova Noite em fala Fox, muito mais sobre podcast dependência pra quem emocional, nunca superou a saga luto e Crepúsculo. reconstrução do que sobre um Porque, romance entre uma humana vamos e ser um sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Então, no fim das contas, será que o Edward realmente estava aparecendo pra Bella? Antes de ou começar era esse tudo episódio, coisa da cabeça dela? Se você tá ouvindo pelo Spotify, Dentro dá da uma lógica da olhada no nosso história, a podcast. explicação psicológica E se parece quiser, ser a que mais faz sentido. deixe o seu comentário. Mas vamos combinar, a gente tá Se falando você de estiver Crepúsculo, ouvindo pelo então, YouTube, se alguém não vier esquece me de dizer deixar uma um like no teoria vídeo dizendo e se que inscrever no canal. o Edward conseguia aparecer, Ah, sei lá, através de uma conexão não esquece de me vampírica seguir nas inexplicável, redes sociais. eu pararia pra ouvir É @Noite em Fox tranquilamente. em todas elas. Mas, Vamos pro tá, episódio de mesmo hoje? que o Edward não tivesse realmente ali, pra Bella, ele tava. Imagina A voz a era seguinte dele, situação. o rosto era A dele, pessoa que você e ama por alguns vai segundos embora. ela conseguia Ela pede sentir pra você que seguir não em tinha frente, sido viver sua completamente vida abandonada. e desaparece completamente. Até que de repente você E eu começa a acho vê-la. que talvez a pergunta Não nem exatamente seja na sua o frente, Edward mas tava ali. é como se estivesse ali. Mas sim Você escuta a o voz, quanto alguém precisa enxerga o fazer rosto. parte da sua vida. E Pra curiosamente, continuar isso aparecendo mesmo depois acontece de ir embora. sempre quando você tá prestes a fazer alguma coisa extremamente perigosa. Até porque, às vezes, o pior Será que o lugar Edward pra realmente procurar estava alguém ali? que foi embora Ou será que era é algum justamente poder dentro da nossa sobrenatural? própria cabeça. Ou será que tudo isso era apenas consequência do trauma que a Bella estava vivendo? Hoje, eu vou trazer um dos maiores questionamentos de Lua Nova. O Edward aparecendo pra Bella era real ou psicológico?